o Toffoli foi ali empurrando para se livrar logo do problema e acabou alterando o resultado de modo a beneficiar o prefeito de Volta Redonda, evitando a sua cassação. E o Cabral disse que ele recebeu 3 milhões de reais para esse caso e mais 1 milhão de reais para outro. E que esse dinheiro foi recebido por meio do escritório de advocacia da esposa do Dias Toffoli. Esposa essa que, assim como a esposa do Gilmar Mendes, era alvo de uma apuração da Receita Federal que foi suspensa pelo relator Alexandre de Moraes dentro do inquérito das fake news aberto pelo Toffoli. Então, o inquérito aberto pelo Toffoli foi usado para blindar a esposa do Toffoli, por quem o Toffoli teria recebido dinheiro pela venda de sentença, de acordo com o relato do Sérgio Cabral. Espero que vocês tenham entendido. Muito bem, agora você tem essa votação que não me surpreende em nada, pelo menos até agora. Era o que eu vinha apontando. Gilmar Mendes junto com Toffoli, obviamente. Estão sempre juntos, as esposas eram alvo juntos da apuração da Receita Federal. Ele passou a dar ataques histéricos depois de que isso veio à tona. Aliás, ontem foi dia da língua portuguesa, algo assim, aí o Twitter do STF exaltou. Às vezes vocês podem não entender as palavras usadas pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Olha, foi-se o tempo em que predominava assim um certo culto ao idioma nas sessões plenárias do STF. Agora predominam os chiliques e ataques histéricos por parte, principalmente, dessa ala do Supremo Tribunal Federal, que fica atacando ali procuradores, juízes, etc. Então, o Edson Fachin, mesmo com esse voto rocambolesco, bem complicado, sem muita clareza, que até rendeu manchetes contrárias, se vocês procurarem na imprensa, Fachin, Cabral, bota no Google aí, vocês vão ver, Fachin vota a favor, Fachin vota contra, mas foi tudo bem explicado aí pela Débora. Na prática, correndo tudo razoavelmente dentro de um mínimo de moralidade, o Fachin e o Barroso votaram pela manutenção do acordo do Sérgio Cabral firmado com a PF. E o Gilmar Mendes quer anular a delação do Cabral e investigar o delegado responsável pelo acordo por abuso de poder. É assim. Vocês lembram o discurso do ministro Luiz Roberto Barroso durante o julgamento sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro? Ele falando que no Brasil a corrupção, ele falou a corrupção, eu vou usar aqui que o sistema quer vingança, que não basta simplesmente aliviar a barra daqueles que foram alvejados, não, tem de intimidar procuradores e juízes, tem de investigar, tem de responsabilizar e tem de punir. Então é um passo além da retaliação, da reação que foi feita por parte dos políticos da Itália depois da Operação Mãos Limpas, que serviu de inspiração para a Operação Lava Jato no Brasil. O Gilmar Mendes, nesse caso, faz aquele papel dele, de pesar a mão contra alguém que ousou trazer a público algo que nem sequer veio dessa pessoa. Porque o delegado responsável pelo acordo, ele está ali conduzindo um acordo de colaboração premiada. Quem é o delator é o Sérgio Cabral. Quem trouxe detalhes sobre a sujeira do Dias Toffoli foi o Sérgio Cabral. E detalhe, eu já mostrei aqui nesse programa, ele deu o caminho dos contatos dos intermediadores do Dias Toffoli. E tem lá o voto registrado até em vídeo do Toffoli alterado, causando estranheza numa colega. Ele mostra quem se relacionava com quem, aí tem o Hudson Braga, o Pezão, outro intermediador, eu dei em detalhes aqui nos últimos dias essa história. Então, eu considero que há indícios suficientes para a abertura de uma investigação. Mas eles parecem temer tanto uma abertura de inquérito que já querem investigar o próprio delegado responsável pelo caso. Ninguém falou em condenar o Toffoli, responsabilizar o Toffoli. É uma abertura de inquérito para ver se aqueles indícios realmente apontam para provas substanciais a serem coletadas e aí sim gerar a formulação de uma denúncia. Eles querem impedir que aqueles indícios somados resultem na abertura de inquérito. Porque dentro desse inquérito, por exemplo, se poderia pedir uma quebra de sigilo bancário do escritório de advocacia da mulher do Toffoli, eventualmente do Toffoli, para saber se houve uma transferência, para saber se houve qualquer tipo de depósito. Isso poderia esclarecer.
qualquer cidadão que estivesse nessa mesma circunstância seria alvo da abertura de inquérito. Mas aí é ministro do Supremo Tribunal Federal, que tem outro lá junto com ele, né, cuja esposa também foi alvo de uma apuração parecida. Aí começa toda a tentativa de varrer a delação para debaixo do tapete nesse caso. E olha só que curioso, a Procuradoria-Geral da República já havia usado a própria delação do Cabral. A PGR do Augusto Aras, indicado pelo Jair Bolsonaro, que gosta de ficar ali muito próximo dos ministros do Supremo, ele gostaria de ser ministro do Supremo, está aí bajulando o presidente nessa corrida patética pela indicação para a vaga do Marco Aurélio Mello. Então, o PGR Augusto Aras, a PGR, né, comandada por ele, já usou a delação do ex-governador Sérgio Cabral em pelo menos 10 procedimentos. Já foi alvo de interesse da própria PGR, que hoje tenta anular o acordo. Está aqui uma reportagem publicada no site O Antagonista. Em julho de 2020, a subprocuradora-geral Lindor Araújo pediu o compartilhamento de um anexo da delação em uma investigação sobre o deputado federal Aécio Neves. Citei aqui nesse programa que o Cabral delatou o Aécio também, que teria atuado lá pela contratação de uma empreiteira para o metrô Carioca, e aí em troca de 14 milhões de reais para ele, Aécio, e para o Cabral. Então a Lindor Araújo, que é uma bolsonarista, braço direito do Augusto Aras, já pediu o compartilhamento de um anexo da delação do Cabral. Ela diz que as informações prestadas pelo colaborador podem complementar evidências coligidas no inquérito. Então, contra o Aécio, que é um tucano e o bolsonarismo rivaliza ali com o PSDB, estava tudo bem usar a delação do Sérgio Cabral. Mas aí o Cabral atingiu o Toffoli. Aí não está mais tudo bem, se quer a anulação inteira da delação do Sérgio Cabral. Olha só que curioso. Vocês vejam que as coisas mudam de acordo com os personagens envolvidos. Em fevereiro de 2020, a Procuradoria recorreu da decisão do ministro do STF, Luiz Edson Fachin, que homologou o acordo, alegando que Cabral tentava constranger os órgãos de persecução. Pois é. Então você tem aí essas contradições, tem muito mais detalhes aqui, mas o tempo está curto, e eu ainda queria chamar a atenção para um aspecto do voto do Barroso, que, segundo o ministro, o plenário do STF reconheceu que o delegado de polícia possui legitimidade para celebração de acordo de colaboração premiada. Quer dizer, a possibilidade de que delação premiada seja fechada pela PF foi endossada pelo Supremo Tribunal Federal numa decisão anterior. Então o Barroso só está seguindo a jurisprudência, só está seguindo aquilo que já foi decidido. Só que aí, de repente, uma delação atinge o Toffoli, aí eles podem mudar essa regra. E é isso que parte do Supremo tenta e tentará fazer. Vamos ver quantos ministros vão fazer parte dessa ala. Para o Barroso, os acordos firmados pela PF só perdem validade caso a instituição ofereça benefícios que apenas o Ministério Público Federal tem competência para negociar. Então essa era a distinção já antiga nessa discussão. O MPF pode oferecer benefício para o delator, você delata aí outros que você considera criminosos, correr bem aqui, você recebe benefício tal, tem a pena reduzida, isso e aquilo. Isso o MPF pode estabelecer, a PF não. E aí diz lá o Barroso, o acordo examinado neste recurso não assegurou, falando sobre o caso específico do Cabral, portanto ele cumpriu a regra. O acordo não assegurou ao colaborador nenhum benefício concreto, limitando-se a enumerar os favores que, em tese, podem ser concedidos a qualquer acusado, mesmo sem a formalização de acordo, que auxilie na obtenção de resultados previstos em lei. Então, para fechar a delação do Cabral, não houve o oferecimento de benefícios, apenas a lista geral dos benefícios possíveis. Então está tudo dentro da lei e o Barroso está votando de uma forma coerente com decisão anterior do STF. Agora, coerência para ministro do STF que age de modo corporativista para blindar e varrer potenciais sujeiras dos outros, a gente nunca espera.